Bom dia, boa tarde, boa noite, que horas for, aonde estiver. O tom da voz até mudou e a gente resolveu não entrar, porque o tópico de hoje é um tópico que tem que ficar, pelo menos com as crianças, antes delas levarem alguém para casa, tem que ficar para fora, né? Até a gente entender quem é e o que é e por que é. Esse episódio foi o primeiro a ser gravado lá em abril, né, Rê? Isso. Acredito que eu já vou apresentar a Rê. Foi o nosso primeirão. E assim, claro, primeiro é sempre primeiro. A gente erra aqui, acerta ali, o fundo estava dando sombra e o áudio estava tudo chiado. Enfim, a gente até poderia usar, mas eu acho que foi um tópico tão forte, que Deus foi bom e falar assim, e esperar. No dia 18 de maio, que ele iria ao ar, era Dia Mundial da Pedofilia. E, novamente, mãos de Deus, eu acredito que não foi ao ar naquele momento e quando a gente estava começando, porque depois de tudo isso veio Felca com todas as coisas que abriu os olhos, pelo menos dos brasileiros, sobre o tópico que a gente vai falar, que já é óbvio, vocês já entendem. Então eu vou apresentar para vocês, ela vai se apresentar, a minha grande amiga, uma psicóloga de muitos livros, de um conteúdo invejável. Giovana de pijama, lá, Giovana de pijama, lá, de pijama. Giovana, entrevista é muita história pra contar. De pijama. Engajando, engajado, eu engajei o engajar. De pijama. Na piscina, na cozinha ou na sala de estar. De pijama. Lugar de conversa boa em qualquer lugar. Sendo que certo pra usar. Vai, Giovana! Rejane, seja muito bem-vinda, meu amor. Bem-vinda de novo, né? Vamos recomeçar. Vamos. Obrigada de novo, então. Adorei o primeiro convite, adorei estar aqui de novo e adoro conversar com você. Então vai ser leve, prometo. O assunto é pesado, a gente vai falar sobre educação sexual e prevenção ao abuso, mas a gente vai falar de uma forma leve, como foi da outra vez também. Foi leve. E muito bem, então eu sou a Rejane, eu sou psicóloga há 25 anos, formada no Brasil. Tenho algumas especializações, comecei lá atrás com a psicologia intercultural, sou terapeuta de casais e famílias e fui me especializando em outras coisas, então inclusive em educação sexual e prevenção ao abuso, neurociências, traumas e prevenção de traumas, psicossomática, psicologia da saúde, me tornei educadora parental para poder cuidar melhor das famílias, para que eles possam educar melhor os seus filhos também. E nesse meio tempo aí, essa necessidade de trazer coisas para as pessoas de outra forma, além do meu trabalho em consultório, além do meu trabalho de palestras e cursos, através dos livros, que eu comecei tarde, porque eu achei que eu não era capaz e de repente eu já estou esse ano completando 10 livros em coautoria, então com outros profissionais também sobre vários assuntos. Eu também tenho pós-graduação em inteligência emocional, então tenho um pouco de inteligência emocional, um pouco da psicologia intercultural, um pouco da adolescência, que eu estou terminando uma pós agora também. Então isso é um pouquinho do que eu faço, do que eu quero trazer aqui para vocês. E o nosso primeiro papo foi tão gostoso. Embora tenha sido o primeiro, embora tenha sido esse tópico tão difícil de ser dito, aonde devemos começar esse cuidado com os nossos pequenos, com os nossos bebês? Então, eu costumo dizer que é desde sempre, né? Tem muitas pessoas que falam, quando eles me perguntarem alguma coisa, eu respondo. A gente não espera a criança falar, quem é Deus? Para você dar educação religiosa. A gente não espera a criança ter entendimento e fala e chorar para você explicar como são as emoções. Então a gente oferece um monte de tipo de educação. Por que a gente não vai oferecer educação sexual também? Então ela começa com a educação emocional, né? Com a gente ensinando sobre respeito, sobre limites, a gente falando sobre o corpo da criança. Eu tenho uma memória que desde pequenininhas meu marido fala que quando ele ia trocar as meninas, ele falava, então agora dá licença, o papai vai trocar sua fraldinha, né? Então eu tô aqui, vou limpar você. Desde o começo, a gente já ir nomeando as partes
das crianças e falando sobre o corpinho dela, mostrando esse cuidado que ela precisa ter, a gente tratando com cuidado e respeito também na hora da troca, principalmente, né, tem muitas pessoas que trocam as crianças na frente de todo mundo. Tem problema? A gente já está mostrando sobre privacidade ali para ela, sobre intimidade, a não exposição. Né? Então a gente já está cuidando para que ela possa respeitar esse corpinho, esse templo sagrado dela. Então é desde sempre, desde o começo. E aí, conforme a idade vai passando, a gente vai dando as informações. E aí eu sempre digo que a gente não dá feijoada para bebê, né? Então não adianta a gente querer explicar tudo e quando a criança fazer uma pergunta, você já fala, então vamos sentar e abrir um livro. Não é sobre isso. Mas a gente já ir falando, aproveitando as oportunidades. Então na hora de trocar, você quer trocar? Tá no clube, por exemplo, tá na piscina. Ai, agora chega, vamos trocar roupa para poder ir para casa. Não precisa trocar na frente de todo mundo. Enrola na toalha, vai para o banheiro, para a criança já entender, né? A gente já falar sobre essa intimidade do corpinho dela para não ficar exposto. Antigamente, quer dizer, a gente nem é tão velha assim, mas na nossa época, acho que muitas crianças ainda usavam, né? Vai de biquininho só da parte de baixo, as meninas. E até era comum acontecer. Hoje em dia eu falo, toma cuidado até com isso, porque a gente não sabe quem são as outras pessoas que estão ali naquela piscina, naquele clube, naquele lugar. E às vezes tem pessoas assim que podem estar filmando, que podem estar tirando foto. E a gente precisa tomar cuidado com isso também, né? A gente não sabe quem é o outro. A gente não sabe onde a gente está direito. Então tem que tomar esse cuidado, inclusive quando a gente estiver na rua. E foi interessantíssima a primeira conversa nossa, que a gente vai replicar agora também, juntando a América com esse papo. A gente conversou naquela vez que não foi ao ar, sobre o cuidado que a América tem com isso, com os aplicativos de onde a gente vai buscar morar. Isso. Explica direitinho. Aqui a gente tem um aplicativo que mostra os criminosos sexuais que estão à nossa volta. Mas o que eu costumo dizer é assim, existe esse aplicativo, está lá anotado, então você pega um endereço, você pode usar esse aplicativo para ver quem está à sua volta. Mas essas pessoas são aquelas que são reportadas, são os crimes reportados. Tem muita coisa que as pessoas não reportam por vergonha, por medo. Então, aqui a gente tem essa organização, entre aspas, a gente tem como saber, mas mesmo assim não são todos. É um número muito pequeno de pessoas que denunciam. Eu me lembro que quando eu fiz essa formação, eu fiquei tão impactada. Primeiro que eu fui fazer a formação porque eu já tinha tido a notícia de que cerca de 85% dos abusos sexuais em crianças e adolescentes aconteciam com crianças e adolescentes obedientes. E até então eu tinha na minha cabeça que as crianças precisavam ser obedientes. Eu fui muito obediente. Então eu falava, meu Deus, como que faz para não ser obediente? Eu não tinha uma outra opção. Aí eu fui atrás da educação parental e aí eu fui fazer essa formação de educação sexual, prevenção ao abuso. E aí, quando eu fiz, eu fiquei tão impactada que eu queria falar para todo mundo. Queria conversar com todo mundo sobre isso para ajudar as pessoas. E eu falava para as minhas amigas, para as pessoas que eu encontrava, falava, olha só, eu estou fazendo um curso que tem muita informação interessante, eu quero compartilhar com você, porque o número de crianças e adolescentes que são abusados sexualmente por falta de educação sexual é muito grande. E aí muitas pessoas falavam assim, eu fui abusado. E eu fico até arrepiada, Respira, assim, porque eu lembro que tinha algumas pessoas que eram próximas, sabe? E aí eu vi o quanto que esse assunto é tabu. As pessoas não falam por medo, por vergonha, por traumas, porque é óbvio que tem trauma. Então a gente pensa que abuso sexual é só uma penetração, né? Assim, de repente de um homem mais velho para uma criança. Não. Abuso é tudo aquilo que é a mais do que a gente pode suportar. E existem abusos femininos também, né? A gente foca no abuso do homem para com a criança, ou o jovem, ou o adolescente, mas existe abuso feminino. A gente até conversou sobre um caso que foi denominado abuso, e depois teve um casamento de uma professora aqui. Isso, que foi daqui, um caso que foi bem falado na época, que era de uma mulher bem mais velha com um aluno, né? Uhum. E aí depois ela acabou sendo presa, mas depois eles se relacionaram, casaram, enfim. Mas essa criança daquela época, ela tinha o quê? 15, 16 anos? Acho que era 16. 15, 16 anos, a gente pode dizer que é um abuso? O jovem já está naquela formação de repente, ter até um engano sobre o que é uma relação. De repente, uma carência de uma mãe que tenha sido ausente e acaba tendo interesse
numa mulher mais velha. Tô errada? Tem outras teorias também, Me né? conta. Mas assim... É bom que seja bastante, assim, o não falado, porque o que é dito está por aí, né? O não dito... Antigamente era comum de que as pessoas mais velhas, os homens mais velhos casavam com mulheres mais novas, com meninas, né? Eu conheço pessoas, inclusive da nossa geração, que se casaram, os homens eram bem mais velhos e as meninas eram, sei lá, 18 anos. Pode ter uma relação que pode ser saudável, sim, mas o abuso ele é sempre hierárquico. E o abuso é hierárquico. Sim, porque é sempre de uma parte que se considera ou que está em um grau superior, né? Então, quando a gente fala de abuso, pode ser abuso moral, pode ser abuso emocional, pode ser verbal, pode ser sexual. Então, é sempre de uma pessoa que está numa hierarquia um pouquinho maior. Não porque são diferentes enquanto seres humanos, mas porque talvez se coloque nessa pessoa. Então, às vezes, uma criança falar que um filho abusa do pai, uma filha abusa do pai sexualmente falando, não, seria o pai abusando da filha, nesse sentido, né? E mãe abusando de filho existe? Também. A figura da mãe é uma coisa tão forte, né? A gente nunca acha que possa existir um abuso de mãe para filho. Olha que coisa não falada, né? Em um dos cursos que eu fiz, né, sobre traumas, a gente tem uma comunidade, um projeto, na verdade, meu professor, ele tem esse projeto faz mais de 30 anos e ele cuida de muitas situações de traumas e muitas situações de abuso. E tem casos, assim, inacreditáveis. Tem, sim, de mãe, tem de babá, né, de cuidadoras, de professoras em escola. Então, não é só de homem para mulher. Pode ser de mulher também. Sempre com esse vínculo hierárquico, né? Sim, e sempre com a não autorização do outro, né? Então, assim, é sempre para ter um prazer dessa pessoa que está nessa hierarquia maior e o outro sendo abusado, sendo violado, desrespeitado. Uma criança mais velha que... Eu lembro quando eu era criança... O sítio dos meus pais viviam cheios de primos, né? E sempre estava, não, fiquem lá com seus primos, os primos mais velhos cuidam dos mais novos. Pode acontecer muita coisa difícil de uma criança mais velha cuidando de uma mais nova também, né? Sim, eu tenho vários casos. Coisa bem nojenta. Eu tenho vários casos, assim, inclusive de primos também. Por isso a educação sexual é tão importante. E como a gente não tem a menor noção, né, enquanto pessoas não estudadas ou ignorantes no ser, né, do não entender o outro, a gente não pode ignorar a família, né, dentro de casa. Na verdade, a maior parte dos abusos são em família, em pessoas conhecidas, né? Na nossa época a gente falava que, ai, pelo amor de Deus, cuidado que essa pessoa tem uma cara feia, né? O homem do saco, lembra? Não, e o tio nojento, eu contei isso da vez passada. Nojo, que nojo, que nojo. A gente criança, né? Meu pai enchia o sítio de amigos para fazer churrasco, e todo amigo de pai é sempre tio, né? E tinha um asqueroso de um tio que eu quero que ele esteja no quinto dos infernos, se Deus abençoar, que ele ficava assim, ai, senta aqui, deixa eu ver essa perninha. Nossa, a perninha tá ficando gostosa, hein? Deixa eu ver esse bumbum. Eu tinha 7, 8 anos. É nojento e existe, né? Existe ainda. Ainda. Aí a gente entra em dá pra gente falar sobre várias coisas, você citando isso, né? Primeiro, a falta da educação sexual, porque daí a criança não sabe. Ela não sabe se defender, ela não sabe dizer não, ela não sabe colocar o limite. E aí, se ela fala, não quero ir no colo desse tio, aí os pais falam, mas é o tio fulano, é o vovô, é o primo tal, ele gosta tanto de você. Não pode, tem que ir sim, dá um beijo na tia, vai lá, dá um abraço. Se a criança não quer, por favor, não. Ela sabe, não é, mas é falta de educação, não. Ela está se respeitando, ela tá se conhecendo e ela não quer aquilo ali para ela. Então, a falta de educação é que ela pode falar oi, por que tem que dar beijo, abraço e ir pro colo? Não precisa. Quando a gente dá essa educação, a gente fala sobre o nome das partes íntimas, que as pessoas não podem encostar, que é o seu corpinho, você não precisa mostrar, você não precisa deixar ninguém tocar. A gente vai ensinando desde sempre. E uma criança
se descobrindo com outra criança, brincando de médico, como a gente chamava na infância, isso não tem nada a ver com o que a gente está falando, né? Isso são duas criancinhas descobrindo as partes, ou aí, tipo, uma criança de 6 anos que vai para debaixo da cama da casa da avó com outra criança de 6 anos e ali eles começam a se tocar. Isso acontece, a gente tem que estar supervisionando, mas isso pode acontecer, são 2 crianças da mesma idade, mas quando a gente dá a educação sexual, a gente já está explicando o que é, ela não tem tanta curiosidade de ver nos outros. Necessidade, né? Porque daí ela sabe o que é. Acontece, pode acontecer, mas tem que tomar cuidado da forma que é feito. Então, uma vez eu tive um caso de uma menina que não sabia nada, e ela ficava sozinha o dia todo em casa com a funcionária da casa. E aí tinha um primo que ia todos os dias na casa dela, e ela ficava assistindo televisão no quarto dos pais e o primo ia lá. E aí fazia carinho, ela tinha acho que 7, 8 anos, ele devia ter uns 14. E ele ia lá e brincava com ela não sabia, era gostoso, era um momento que ela estava ali relaxada, né? Ela não tinha consciência, não sabia nada, era gostoso. E aí ele ia embora e acabou, todos os dias. Só que daí ela mudou de cidade. E quando ela mudou de cidade, acabou a comunicação e a alegria dela, né? Ela não sabia o que era, mas esse primo também sumiu. E aí que ela falou, gente, tem alguma coisa de errado. Ela já era mais velha, já devia ter uns 10 anos mais ou menos, só que ela não tinha com quem contar. Então, esse é um outro grande problema do trauma e do abuso. Não ter com quem contar. Porque se a criança faz alguma coisa, sei lá, chega com uma nota baixa em casa, e os pais já dão uma mega de uma bronca, já escurraçam, já falam um monte. Imagina se ela contar que ela tentou, que alguém tentou passar a mão nela, ou que alguém pegou nas partes dela, ou que ela se sentiu violada de alguma forma. Muitos adultos não acreditam, acham que a criança está mentindo. E aí eu falo, gente, você acha que a criança vai inventar uma mentira ou contar uma história para criar um problema? Ela pode criar uma história para sair do problema, certo? Mas para criar um problema para ela, então por favor acreditem. 92% das crianças falam a verdade. E aí os adultos falam, que bobagem, não fala isso do seu tio. Mas também você estava com essa... O que você foi fazer? Você estava com essa roupinha. Gente, a criança nunca tem culpa. A criança, ela não tem repertório, ela não tem hormônios, ela não tem desejo. Não é isso, ela pode ter curiosidade. É uma esponja vazia, né? Pois é, mas daí se você dá a educação sexual, ela já vai ter essa informação. E sempre falar o nome de verdade, né? Porque tem gente que fala, mas eu vou falar pênis, eu vou falar vagina. Esse é um nome. Então você chama Giovana, você tem um apelido de Gigi, Gio. Esse é o seu apelido, mas o seu nome é Giovana. E aí a gente dá apelidos, né? Periquita, perereca, mas qual que é o nome de verdade? É vulva? É vagina? Então a gente precisa ensinar. Por quê? Mas é feio. Eu falo, gente, os pedófilos sabem que a criança que recebe educação sexual, ela sabe o nome de verdade. Então ela pode falar, tira a mão da minha vulva, da minha vagina. Né? E os meninos também. Então, tem vários fatores? Tem. Mas quando a gente ensina, é muito mais fácil, as chances de prevenção são muito maiores, óbvio, porque ela tem noção do corpinho dela, ela sabe aquilo que é importante para ela, ela sabe que aquilo não tá legal. Ela grita, ela sai correndo, ela tem para quem falar. E adultos, por favor, ouçam as crianças, porque eles trazem, adolescentes também trazem. Mas adolescente fala, alguns falam, outros mudam o comportamento. Então começa a mudar a roupa, começa de repente ficar mais agitado, mais agressivo, se vestir de um jeito diferente. Uma criança que, sei lá, resolve nos seus 12, 13 anos, se entende num outro sexo. Claro que isso agora está super em alta, né? O estudo, todos, sem preconceito nenhum a ninguém, mas existe algum caso de alguma criança que você tenha atendido que de repente deixou de ser menino ou que deixou de ser menina em função de algum abuso desconhecido? Então, eu já tive vários casos, não na verdade, não de deixar de ser menino ou menina, mas de começar a gostar do outro sexo. Eu já tive casos de meninos que foram abusados e depois se entenderam homossexual. Tem vários fatores, tá, Gi? Hoje a ciência explica também sobre a questão genética, tem muita coisa, daria pauta para um programa inteiro. Mas assim, eu já tive casos, sim, eu já atendi casos de meninas que foram abusadas e depois não quiseram mais se relacionar com homens. E, enfim, então é complexo o assunto.
é um dos fatores. Eu tenho casos assim, sim, conheço pessoas também que aconteceu isso, mas tem outras explicações também para orientação sexual, e, enfim. E foi tão importante a gente refalar sobre isso depois do episódio do Felca, né? Ó, coraçãozinho, Felca, sempre te amei. É lá do Paraná, né? Não podia ser diferente. É um menino que sofreu muito também, né? Sim. Pela diferença dele, né? Ele tem uma personalidade diferente. Mas o Felca, ele puxou muito a pornografia. Mas eu, no meu pensamento, que eu não sei se está certo e o que é certo e o que é errado, mas você não acha que a pornografia, lá quando você tem 14, 15 anos, ela já não vem derivada de algum tipo de abuso no passado, ou alguma coisa correlacionada para que exista tanta pornografia? Na verdade, essa pornografia sempre existiu. É que agora com a internet é muito mais fácil, vamos colocar assim, porque as pessoas têm acesso muito maior. As pessoas buscam informações, por isso que eu sempre falo, quando os filhos perguntam, você não sabe responder, você ficou sem graça, você fala, filho, eu não sei te responder essa pergunta agora, porque eu também não recebi educação sexual, mas eu vou procurar essa informação e eu vou trazer o que você merece. Eu vou voltar nesse assunto. Não fala para a criança se virar. Ou não dá. Depois a gente conversa sobre isso. Porque ele vai procurar. E o que ele vai achar é a pornografia. Que é uma coisa totalmente diferente do que é o que se faz, na verdade. Né? Então aí ela tem a informação de que aquilo é uma verdade. Com aquele corpo, com aquela violência, daquele jeito. Aquilo é uma verdade cenográfica, no caso, né? Porque Exato. daí Mas ele não tem a informação da realidade. Quando você dá a informação, quando você dá a educação sexual e você fala sobre o ato sexual de uma forma amorosa, respeitosa, sobre o seu corpo, o corpo do outro, sobre o seu limite, sobre relacionamento, sobre a intimidade de verdade, ele não precisa buscar informação em outro lugar. Ah, mas eu não sei falar. Então, eu sempre pergunto, você recebeu educação sexual? Pouquíssimas aulas na escola que explicavam o que era uma ejaculação, talvez. Talvez, né? Muitas pessoas falam não. E aí eu falo, é essa educação que você recebeu, de tabu, né? Porque não pode falar. Então, se não é falado, é porque é feio, é pecado, então não pode perguntar também. Só que aí as crianças têm curiosidade, elas vão atrás. Não é com você, é com outra pessoa. Ou, no caso, a internet, que é tão fácil. E elas vão achar que informação verdadeira ou essa cenografia toda? Pois é, e acaba virando tão cenográfico que um menino de 15 anos, quando vai namorar uma menina de 15 anos, também vai olhar para o corpo da menina e vai dizer, não é... Não consigo. Não né? é o que eu vejo, porque daí acho está que não na é internet assim. com tudo Exatamente, diferentão, né? E aí sobre esse respeito, sobre o cuidado com o corpo. Então, a gente precisa aprender. Ah, mas eu não sei. Gente, tem livros, tem cursos, tem tanta coisa que a gente pode ir atrás. E aí, por que tem que ser de nós, né? Então, eu sempre explico para os pais, por que nós temos que falar? Porque é um assunto delicado, é um assunto íntimo, você só conversa com quem você confia, certo? E se os seus filhos estão perguntando para você, é porque eles confiam em você. E aí você vai deixar que outra pessoa conte para eles um assunto tão importante? Fale você também. Mas eu não sei. Vamos aprender? Hoje em dia não dá mais para falar não sei, gente. Sinto muito, porque senão vai dar meleca, né? Se a gente não sabe, a informação é muito rápida, é muito acessível e é todo tipo de informação. E voltando para a América, galera, que isso é um programa de imigração, embora a gente tenha gravado sobre esse tema, aqui as coisas são muito mais rígidas e aqui as coisas acontecem muito mais do que a gente imagina. Eu não sei, mas eu acho que o ser humano num todo tá meio louco, né? Agora, Rê, como que a gente consegue olhar para a cara de um indivíduo na rua ou indivídua, né? Porque existem mulheres pedófilas, sim, e conseguir entender, assim, opa, minha filha não pode ficar perto daquelas pessoas, não. Como que a gente pode se preparar, assim, para entender não sobre o jovem ou o inferior, como você disse, né, que está sofrendo sobre o caso, mas a pessoa, o abusador?
Hoje em dia as pessoas não têm mais cara, né, assim, é muito difícil a gente falar: "Ah, esse daqui", tinha cara mesmo de que ia fazer alguma coisa. Geralmente Que os tem aquele abusadores estereótipo, né, daquele velho babento, babão, não, né. não é sobre isso, né? Não, porque eles são sedutores, né, eles lógico que a criança vê uma pessoa feia, um cara barbado, fedido, ela não vai querer ficar perto. Uhum. Então eles vão se insinuar, eles são bonzinhos, eles são legais, e aí a criança vai querer, ela vai querer aquele doce, ela vai cair naquela conversa, e eles não vêm falando, chegando já falando: "Olha só, vou pegar nas suas partes". Não, né, eles: "Ai, como você é linda, você tá sozinha? Ai, que bonitinho isso, o que que você sabe fazer?". Ele começa a agradar e a criança começa a sentir aquilo como uma coisa gostosa. Na verdade, a pergunta é anterior a essa, né, como que a gente pode cuidar dos nossos filhos e dar para eles essa Para aceitação, que eles não cheguem esse perto. amor, esse carinho, porque daí eu não aceito qualquer coisa de qualquer um. Porque esse amor primário, que é do meu pai e da minha mãe, eu já tenho. Então, o que vem do outro vai ser lucro, e um lucro desse eu não quero. Ela consegue. Não, por que ele tá me agradando? Ela não tem essa necessidade, entende? Porque lá em casa já tem. Meu pai e minha mãe me dão. Por isso é importante a gente ter um bom relacionamento, a gente cuidar. Não é fácil ter filhos, não é fácil educar filhos de forma consciente, respeitosa e positiva, mas a gente poder ter essa conexão com os nossos filhos e aceitá-los, celebrar a vida deles como eles são, para que eles não precisem da aprovação dos outros. Veja, a gente passa a vida querendo pertencer. A gente passa a vida querendo ser amados, aceitos, queridos, importantes, onde quer que a gente vá. Nós adultos também, a gente gosta de curtidas, né, de likes e tudo mais. A gente gosta de ser bem recebido. As crianças também. Então, sempre a gente vai querer. Mas como é esse amor? Como é aquilo que eu quero lá fora? Como eu me conheço? Eu sei quem eu sou? E eu tenho esse amor verdadeiro, incondicional dentro da minha casa, para que eu possa me sentir seguro? Dois, cuidado, porque às vezes as pessoas, depois que têm filhos também, é muito. Eu tive há pouco tempo um caso também dessas festas de adultos. Então vai todo mundo junto e daí vem a criançada ficar lá junto. Já aconteceu, porque daí as pessoas bebem, os adultos bebem, e aí as crianças estão tudo lá brincando, estão no celular, estão no iPad e tal, de um adulto ir lá fazer alguma coisa com uma criança. Ah, mas é um ato sexual? Não necessariamente. Às vezes é mostrar alguma coisa, às vezes é colocar a mão nas partes, é fazer alguma coisa que a criança vai se sentir violada. E não importa, qualquer coisa dessa, a criança vai sofrer um trauma. E vai ser difícil para ela. Tem gente que não. Tem criança que na hora acho que nem sabe o que está acontecendo, mas vai sofrer. Então, isso é uma outra coisa. A gente tem filhos, a gente tem que cuidar. A gente tem que estar por perto. A gente ensina, mas a gente não dá conta de ensinar tudo. Eu vou ensinando conforme vai acontecendo. Eu sei que eu preciso aprender a ser mãe para poder dar mais para os meus filhos, mas eu tenho que vigiar. Não tem jeito, a gente tem que estar por perto. Não adianta largar. Vai dormir na casa do amigo? Ah, pode ir, eu conheço. Quem são essas pessoas? Pois é, especialmente aqui na América, né, que a gente chega, pelo menos no Brasil, a gente nasce, cresce com o mesmo círculo de amizades, que ainda assim, muitas vezes dá ruim, né? Nesse sentido de algum tipo de abuso que, se cada um de vocês puxar na memória, eu tenho certeza que cada um de vocês vai ter uma memória desagradável sobre alguma coisa que você passou na infância e que você não conseguiu nomear na época, mas que hoje, se você parar e refletir, você vai enxergar que ali houve algum tipo de abuso. Isso eu acho que, como você disse, 88%, eu acredito que até mais. E como dissemos, isso é universal, né? Aqui na América eu tenho um caso de uma conhecida que ela tinha aula particular com um professor da escola. Aula particular num Panera Bread qualquer, e esse professor sentava muito perto da menina. E a menina começou a se incomodar. E teve uma determinada vez que o professor fez uma brincadeirinha boba do tipo, olha, até parece que a gente é um casal. E essa minha amiga que relatou esse caso na época, ela me falava, minha filha chegou em casa chorando. Uhum. Minha filha chegou em casa chorando. Então, dentro de uma escola, na América, também acontece. Então, não é uma coisa de Brasil, é uma coisa universal, né? Uhum. E eu tenho um outro caso também que eu conheci, aqui também, que o professor falava para a menina,
vai lá pegar o lixo lá, ó, vai lá pegar o lixo ali embaixo, e aí ela tinha que abaixar para pegar o lixo. Isso também é abuso, isso também é violação, isso também é desrespeito. Então, eu já ouvi vários casos, já vi vários casos do cyberbullying, né, das questões que acontecem na internet. Isso é muito sério, muito grave, e até porque geralmente você não tem como saber quem que é. E isso é pior ainda para as crianças e adolescentes, porque a fantasia deles é que qualquer um pode ser essa pessoa que machucou eles. Então, é importante sim denunciar, porque quem faz, não faz só uma vez. Isso é importante das pessoas saberem, porque assim, não, mas acho que foi um caso isolado. Ele falou que nunca fez isso com ninguém, porque gostava mesmo da minha filha. Não é verdade. E você sabe outra coisa? O imigrante, geralmente os pais, foi no caso dessa conhecida que me contou essa história, os pais, por não terem um inglês, eles não foram para a escola denunciar, simplesmente não fizeram nada em função da falta do idioma. Então, gente, não tem o idioma? Liga para mim, eu posso fazer isso por você. Tem disque denúncias, você pode discar, existem denúncias anônimas. Você pode ligar, se você não tem o inglês para isso, me procura, me deixa uma mensagem no meu Instagram, se for o caso, eu posso te ajudar. E outra coisa muito importante, que talvez as pessoas não saibam, você não tem um idioma, você pode ligar e você pode pedir por uma tradução, seja em mandarim, seja em português, seja em espanhol. Existe esse cuidado nessa terra que, como todo lugar, existem problemas, mas aqui eu acho que eles tratam com um pouquinho mais de seriedade esse tipo de denúncia. Não que no Brasil, o Brasil também tem disque denúncias, né, Rê? Tem disque denúncia também, mas aqui tem, eu vejo, né, o que eu sei que o cuidado ele é bem próximo. Então, se você ligar, se você se identificar, eles vão na hora até a sua casa, e inclusive pegam o computador para poder ver o IP tudo direitinho e fazer essa investigação. Mas é importante que denuncie. E antes disso, é importante acolher essa criança e esse adolescente. É importante que eles tenham espaço para isso, porque pode acontecer de diversas formas. A gente já sabe mais ou menos como é que é. Então, quando eu ensino para as minhas filhas, quando eu falo, não conversa com estranho, cuidado com os aplicativos, não aceita todo mundo na sua rede social, até aí tudo bem. Mas eles inventam, né? A indústria pornográfica é a maior que existe. Então, essas pessoas, elas trabalham dia e noite criando jeitos de como vão assediar as crianças e adolescentes. Então, qualquer coisa que acontecer ao vivo ou pela internet, por favor, vão atrás, denuncie. Pode ser que a gente pode falar comigo, a gente ajuda vocês, porque realmente isso é muito sério. E não dá para deixar, né? Simplesmente, foi só uma vez, ou então assim, agora meu filho já aprendeu, ele não cai mais nessa não. Pelo amor de Deus, gente, o trauma já está ali, a dor já está ali. Então, tem que fazer, criança tem que ter screen time, não é para ficar com o celular liberado, já é mais do que comprovado que o celular, determinadas horas, pior ainda. Não tem que ter esse tipo de acesso o tempo inteiro, porque daí estão sem fazer nada, nesses jogos também, às vezes acontece. Até então, dentro de jogos? Sim. Tipo videogame que o menino os joga amigos, aqui com quem são esses amigos, pessoa, né? É meu amigo do jogo, mas quem são? Às vezes não são os amigos da escola, às vezes são os amigos lá do jogo, que é de fora, você não sabe quem que é. E aí pode acontecer. E por que a criança está tão conectada na tela e não está conectada com a gente enquanto pais? Isso é global, né? Infelizmente a coisa tem tomado proporções inimagináveis, embora sempre existiu, mas a internet veio realmente para deixar isso ainda mais corrompido, o que nos causa nojo. Mas é sobre isso, né, gente? Educar em casa, cuidar em casa, saber para dentro da casa de quem o teu filho está indo, como é essa interação com esses novos jovens. E, acima de tudo, como você disse, né, isso ficou marcado, é sempre um nível hierárquico, né? Então, de repente, a mulher mais velha vai... E uma outra coisa que é importante, você falou cuidado na casa de quem vai. Geralmente, quero acreditar que a gente só deixa os nossos filhos irem na casa das pessoas que a gente conhece, que a gente tem um contato maior. Mas, às vezes, eles recebem visitas, né?
Às vezes as crianças se reúnem, eu tive um caso uma vez de que tava lá todos os meninos da casa, então o filho da dona com os seus amigos no quarto, e só tinha uma menina nessa reunião de amigos, né, nessa reunião de famílias. E aí os meninos chamaram a menina para o quarto. E aí quando ela chegou lá, eles falaram: "E aí, o que você vai fazer por nós?" Todo mundo junto, todo mundo brincando, teoricamente, tudo criança de 11 anos, 10 anos, 12 anos, sabe? Então, assim, por que ela tava, só que ela recebeu educação sexual? Isso, a parte maravilhosa disso foi que na hora que ela viu isso, ela pegou, já saiu e falou para a mãe: "Eu quero ir embora." E a mãe nem perguntou, olha que coisa mais maravilhosa. A mãe falou: "Então nós vamos." E aí foi embora, e quando chegou em casa, daí ela contou o que tinha acontecido. Então, galerinha, a voz até muda, né? A gente fica meio tristinho falando nessas coisas, né? A gente sempre tem tanta alegria quando a gente grava. Claro que o papo foi leve, mas o assunto é pesado. É realmente pesadinho. E machuca o coração da gente de ver que existe muita maldade no mundo ainda, né? Existem pessoas boas, por isso que tem essa educação e por isso que tem pessoas fantásticas como você para nos ajudar e ajudar a educar as nossas crianças. Mas imigrante que está aqui, que não está com o idioma legal ainda, não se esqueça, dá para ligar, dá para denunciar e eles vão arranjar uma pessoa para traduzir para vocês. E especialmente aqui, especialmente os que chegam e as crianças estão indo para a escola sem ter nenhum amigo ainda. Cuida com quem vai se relacionar, cuida como vai ser esse primeiro approaching, a gente chama assim aqui, esse primeiro contato com os novos amigos, para a gente não deixar feridas, porque isso fere na infância e vai para a vida, né, Rê? E aí você falando sobre essa questão da América, eu diria que é uma questão da imigração, Gi, que é importante assim. Como é essa cultura? As pessoas estudaram, a gente só vê no filme, né? Como que é? Então acho que vai ser assim. Mas o que essas crianças e adolescentes farão para serem aceitos quando eles chegam nesse grupo da escola? Então, a gente não sabe. E às vezes, porque todo mundo faz, porque é brincadeira, porque é assim mesmo. E aí tem muita coisa que acontece que é bem difícil e triste mesmo. Mas a criança, ela quer pertencer, o adolescente quer pertencer. Então é cuidar disso, né? De dar esse apoio aí. Não, tem coisas que não pode ser comum, porque acontece, mas não é normal, porque está sendo desrespeitoso, tá te violando. Então a gente poder trocar com os nossos filhos. Então, assim, as pessoas falam muito que criança se adapta muito fácil. E eu ouvi muito, inclusive tem um dos capítulos que eu falo sobre essa adaptação intercultural, porque não é verdade que a criança se adapta a qualquer coisa muito rápido. Ela tem pouco espaço de fala. Então, às vezes, ela não vai poder reclamar, né? Os pais falam: "Tá reclamando do que? A gente veio para um lugar muito melhor, para te dar uma vida muito melhor." E aí ela começa a se recolher. E ela passa por problemas na escola com os amigos e ela não traz. Então, que problemas são esses? Pode ser pequenininho para ela ou para a gente que é adulto, mas pode ser uma coisa mais difícil, como um abuso, por exemplo. Então, acontece sim. Então, por favor, deem ouvidos às crianças e adolescentes, ouçam. Mas gente, aqui é muito melhor do que a gente estava no Brasil. Ok, mas é a dor deles. É difícil para eles. Então, poder ouvi-los, né? Poder acolher essa dor. Eu sei que é difícil, filha, vai dar certo, mas agora a gente fica aqui então quietinho junto e a gente vai dar conta disso. É sobre isso, mas não deixando de falar, a Rê acabou de lançar Educação Positiva na Adolescência. Aqui a gente também tem. Eu não vou falar de todos, vou falar desses que eu acho que tem mais o assunto que a gente está falando, né? Pais em Construção. Isso é interessantíssimo, né? Porque a gente, quando a gente engravida, a gente esquece que a gente vai assumir uma nova identidade, né? Vai assumir um novo personagem da vida, que depois não deixa de ser um personagem, vai ser pra né? sempre, né? Educação consciente. Isso aqui é o creme de la creme. Busquem, a gente vai deixar aqui os contatos, dá para comprar por aqui, você que está no Brasil dá para comprar aí também. Se informem, tira um pouquinho o Instagram da mão, tira um pouquinho até a Giovana de pijama da mão e dá uma lidinha, que um pouquinho que você
aprende, você vai poder estar passando para os seus filhos. E quem sabe não, eu tenho certeza, que a gente ainda vai criar um mundo melhor. Com certeza. Obrigado. Eu sei que você se emocionou, que é um assunto difícil, querida, mas pensa quantas pessoas, quantas famílias você está salvando passando essas informações. Te agradeço muito por isso, porque isso também é minha missão, oferecer esse alento aí para as famílias. E a ferida, de repente, existe alguma que eu não conheço, né? Por que não? Temos que nos conhecer para entender. Ai, gente. Beijo. Beijo, querida. Obrigada.